Meu amigo vascaíno, começou a terceira rodada do Campeonato Brasileiro da edição 2024, primeiro clássico carioca. Hoje a rodada terá muitos clássicos aí, Brasil afora. Vamos falar muito aí sobre esse jogo entre Vasco da Gama e Fluminense, que acontecerá às 16 horas no estádio Mário Filho, no Maracanã, com transmissão apenas aí do Premier. E o nosso canal vai fazer a transmissão desta partida aí, a narração da Rádio Tupi. E o seguinte, meus amigos, as duas equipes muito pressionadas, o Vasco com muitos desfalques, e vamos falar aqui sobre a janela de transferências, porque a título de conhecimento saiu uma matéria cujo qual o Vasco da Gama estaria interessado no volante do Boca Juniors pro meio do ano. A gente vai falar também sobre a situação aí envolvendo a 777 e o Pedrinho, porque a gente teve atualizações sobre alguns fatos que aconteceram nessa manhã, que começa muito agitado. Então peço a você que não é inscrito no nosso canal, para poder se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Pessoal, vamos começar falando aqui sobre Vasco da Gama e Fluminense. O Vasco vai para essa partida muito desfalcado. O Medel ainda está no Chile, lá cuidando da mamãe dele. Não treinou com a equipe durante essa semana, assim como o Vasco não terá Dimitri Payet para esse jogo, certo? O Vasco da Gama vai contar com o Maicon ali na zaga. O Maicon vai começar como titular, perfeito. E a gente pode ter a estreia aí do Hugo Moura, que deve começar aí no banco de reservas, certo? Então o provável Vasco aí é o seguinte: Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, o Maicon, que barrou o João Vitor. João Vitor tá com condição de jogo, mas o zagueiro, que custou quase 40 milhões para o Vasco da Gama, não consegue se firmar, tá liberado pelo departamento médico. Léo Pelé, Lucas Piton, Esforza, Galdames e Cocão. O Vasco com uma trinca ali de 3 volantes: Rossi, Vegete e David. Essa é a equipe do Vasco aí, para pegar um Fluminense que vem muito pressionado. Fluminense que tomou 4 gols em 2 jogos. Fluminense tem só um ponto de 6 disputados. Ficou no empate com o Red Bull Bragantino no Maracanã e foi derrotado na última partida contra a equipe do Bahia. Então, meus amigos, promete aí esse jogo aí. Quem vencer vai ficar muito tranquilo, e quem perder, né, vai sentir aquela pressão. O Vasco, que vem de derrota aí contra a equipe do Red Bull Bragantino, perfeito. Meu placar aí pro jogo, acho que o Vasco ganha 2-1, né? O Fluminense, que tá 13 partidas aí sem perder, perdão, o Fluminense está 13 partidas sem vencer clássico, tá? E desde a chegada do Ramon Dias aqui no Vasco, o Vasco só perdeu um clássico, certo? O Vasco esse ano está invicto aí nos clássicos aí. Bom, vamos falar aqui sobre a situação envolvendo reforço, porque sai uma matéria agora na parte da manhã que o Vasco está interessado em contar aí com os serviços de Juan Ramírez, certo? Juan Ramírez aí, que é o volante do Boca Juniors. Notícia que saiu aí na Net Vasco na parte da manhãzinha. Então é o seguinte, né? O volante Juan Ramírez
do Boca Juniors pode pintar aqui no Vasco da Gama. O Vasco que vai ter que se reforçar muito para a sequência do Campeonato Brasileiro, porque, meus amigos, é o que eu falo para vocês, vai ser uma sequência muito árdua aí para o Vasco da Gama. Agora, falando aqui sobre o Juan Ramírez, né? É um jogador aí que tem contrato com o Boca, certo? Até dezembro de 2026. E o seguinte, ele possui 30 anos de idade. Então, é um jogador aí que interessa, segundo a matéria, ao Ramon Dias, né? E tem sido ali titular do Boca Juniors nesse começo aí de temporada. Perfeito? Bom, agora falando aqui sobre a situação envolvendo a 777 e o Pedrinho. Ontem a 777 mandou um ofício para o clube associativo dizendo que não vai de forma nenhuma mandar garantias de que vai fazer o depósito. Deu de ombros, tá? E simplesmente disse: olha, aguarde até a data. Se a gente não depositar, vocês recuperam o controle acionário das ações, mas a gente não vai colocar garantia. O Pedrinho não gostou dessa situação, e a informação que sai agora na parte da manhã é que o Pedrinho vai tomar as devidas providências nesta semana, certo? Porque é o seguinte, não é apenas o fato da 777 permanecer ou sair. O Vasco tem compromissos para arcar a SAF e a 777 simplesmente está querendo dar um calote aí no clube associativo. E lógico que se a 777 sai, o Vasco recupera aí o controle acionário, o que acontece? Alguém tem que pagar essa situação. Então, meu irmão, a situação é muito tensa. A 777 Partners, ela já não tem mais esse interesse também de continuar aqui, como não tem interesse de continuar com Stanley Edge, com Red Star, e a gente pode ter aí o fim aí dessa parceria. A situação está perto aí de terminar, e pessoas de dentro do Vasco da Gama afirmam que esse aporte não cai aqui em setembro, de 270 milhões. Agora é aguardar. Então são essas notícias aí que a gente passa para vocês aí. Agradeço pela atenção. Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!